Na Bíblia, não sei por duas vezes que eu pude observar, que trata-se de Mefibosete. Mefibosete. Bastante curioso este nome. Então Deus vai estar tratando conosco através da história em que ele tratou com Mefibosete, e ele vai tratar conosco nesta manhã. E diz assim a palavra do Senhor: Perguntou Davi: Resta ainda alguém da família de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu ele: Teu servo. Perguntou o rei: Não há ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. E perguntou o rei: Onde está? Respondeu Ziba ao rei: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra, se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Respondeu ele: Teu servo. Disse-lhe Davi: Não temas, pois de certo usarei da bondade contigo por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás o pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e a tua casa dei ao filho de teu senhor. Cultivarás a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerás o pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: Conforme tudo o que o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Amém. Assim diz a palavra do Senhor, né? E que Ele possa ministrar ao meu coração, ao seu coração nesta manhã, através dessa palavra que Ele nos traz aqui em 2 Samuel capítulo 9, e algo bastante interessante. Aqui Mefibosete, para nós entendermos essa mensagem, nós precisamos ir ao textos e contextos para que possamos adentrar e entender o que aconteceu na época. Aqui já Davi sendo o rei, já vindo de batalhas de qual teriam ganho, e que Saul e seus servos e Jonas, os filhos de Saul, foram mortos em batalha. E Mefibosete era pequeno, tinha apenas 5 anos, e quando estavam em batalhas e sabendo que o exército de Saul estava em declínio, alguém retornou e disse à serva que a cuidava para que fugisse com Mefibosete. E ela assim o fez. Tomou, e às pressas, ao sair, Mefibosete acabou caindo, e assim veio acontecer a sua deficiência.
E a serva e Mefibosete, fugindo, foram parar em Ladebor. Ladebor significa esquecimento, ou quase nada, como diz o profeta Amós. E ali ficando por muito tempo, porque quando Davi voltou a lembrar-se de que era necessário reencontrar alguém da família de Saul, porque Davi era amigo de Jonatas, filho de Saul, e eles tinham feito uma aliança entre eles antes das batalhas, para que um o cuidasse da família do outro. Eles eram tão amigos, quase irmãos, mesmo com todas as suas diferenças entre Saul e Davi. E ali Mefibosete foi levado para esse lugar de esquecimento, onde eram levados os coxos, leprosos e todos aqueles que a sociedade atual rejeitava, assim como hoje. Muitas pessoas estão à margem, estão às sarjetas, jogadas ali porque, segundo os olhos da sociedade, não têm serventia, estão no esquecimento. Mas Deus, como teve algo especial para aquele filho, aquele que ali foi levado, chamado Mefibosete, e que trouxe a memória de Davi, como ele perguntou no versículo 1 e 2, se havia alguém ainda da família de Saul que ele pudesse trazer e tratar, ter bondade para ele, que uma bondade do Senhor. Assim também Deus tem algo especial para você que está aí do outro lado, que às vezes se julga quase nada, às vezes se vê no esquecimento, como Mefibosete estava naquele lugar chamado Lodebor, que significa esquecimento, Lodebar. Ele se encontrava nesta situação. Mas aí quando Davi lembra-se desse fato e questiona alguém, e alguém, sabendo que havia ali um servo de Saul, que era na época já servo de Davi, chamado Ziba, e que tinha grandes conhecimentos de tudo o que acontecia, porque ele já era servo de Saul. Então Davi, informado de que essa pessoa poderia saber se havia alguém, e manda chamar Ziba. E Ziba o informa que há alguém. Mas de imediato ele já diz que este alguém tinha uma certa deficiência em suas pernas, em seus pés, e que talvez não combinasse com o palácio do rei. E assim também nós podemos observar hoje de que, às vezes, quando nós lembramos ou nos deparamos com alguma situação e lembramos de alguém e perguntamos, você conhece ou sabe daquela pessoa, e cita um nome e alguém fala, não, mas aquela pessoa está lá na sarjeta, naquele lugar de esquecimento, e ele tem esta ou aquela deficiência, e se nós trouxermos para cá não vai ficar bem. Mas eu quero te dizer, de quando Deus tem uma aliança, lá Davi tinha uma aliança com Jonatas, de que um cuidasse da família do outro, e quando ele lembrou de que poderia vir alguém da família de Jonatas, de Saul, ele de imediato chamou alguém que pudesse saber onde estava, e mandou que ali fosse trazido até ele, devido à aliança que eles tinham feito no passado. E Deus fez uma aliança entre ele e nós, através de Jesus. E é esse Jesus, essa aliança, esse pacto que ele tem conosco, que quer nos trazer desse lugar de esquecimento, desse lugar em que às vezes as pessoas se encontram, e ele quer restaurar neste dia, nesta manhã, a sua vida.
a sua deficiência. E vamos um pouco adiante para nos ver a grandiosidade deste Deus. E ali alguns soldados se dirigiram para aquele local e trouxeram Mefibosete até a presença de Davi. E nós podemos ficar observando e imaginando o episódio no momento quando os soldados chegam àquele local e se deparam com... Já foram informados de onde era o local, se deparam com Mefibosete, e Mefibosete olhando para os soldados chegando e sabendo que no passado seus pais, seu avô e todo o seu exército haviam sido vencidos por Davi. Com certeza ele falou, agora também é minha vez. Foi o único que sobrou daquela família, porque quando as batalhas eram vencidas na época, os reis que o ganhavam mandavam exterminar toda a família daquele rei que foi deposto, para que não houvesse nenhum restício de que alguém poderia interferir no seu reinado. E eu creio que Mefibosete, assustado, se deparou com aquela situação, mas de imediato os soldados que ali foram em sua direção falaram, o rei mandou chamar e quer estar com você. E levaram Mefibosete. Mefibosete, chegando à presença do rei, se prostrou, inclinou, e quando Davi perguntou, e já disse seu nome, Mefibosete, ele disse, teu servo. E hoje, Jesus, ele te chama pelo nome também. E quando ele te chamar pelo teu nome nesta manhã, neste momento, apenas responda, teu servo. E espere o que ele vai fazer e falar com você. Voltando ao texto. E ali, Davi, explicando a ele do pacto que havia feito com Jonas, seu pai, ele disse a Mefibosete que o restituiria todos os bens que eram de Saul e de seu pai a ele novamente, pela bondade de Deus. E ainda mais, ele o trataria como seu filho. Já imaginou na situação em que ele se encontrava, num lugar de esquecimento, voltando ao palácio, à casa do rei, e ainda ser tratado como filho do rei, tendo todas as regalias que os demais filhos tinham. Os filhos e os valentes do rei. E assim foi. Mas nós não podemos olhar para a prosperidade que Davi tinha retornado e restituído a Mefibosete. Porque nós olhamos nos textos e contextos e nos textos anteriores, capítulos anteriores e posteriores, nós podemos ver na história de que mesmo com tudo aquilo que Davi tinha restituído, uma certa vez, quando Absalão, filho de Davi, levantou-se contra ele, e Davi teve que fugir por um período, e Ziba, o servo do qual foi instituído a servir Mefibosete, com toda a sua família e seus servos, mas eu creio que ali ficou também uma certa inveja de Ziba, e como é natural do homem, e quando ele foi levar alimento a Davi, o qual Mefibosete também queria ir junto,
ele chegou lá e contou umas histórias adversas de qual Mefibosete estava fazendo e se colocando ao lado de Absalão contra Davi, coisas que não eram verdade. E posteriormente está colocado na palavra de Deus em alguns versículos e textos adiante. E Davi, acreditando no Ziba, porque era um servo fiel e já vinha sido servo de Saul e agora continuaria sendo servo de Davi, e agora servo de Mefibosete, instituído por Davi, ele toma, quando retorna, toma tudo aquilo que tinha dado a Mefibosete e dá a Ziba. Períodos mais tarde, depois, quando Mefibosete teve a oportunidade de conversar com Davi e esclarecer a situação, Davi entende e pega a metade daquilo que tinha retornado a Ziba e dá novamente a Mefibosete. Mas ele não aceita. Então ele continua aceitando aquilo que Davi tinha colocado ele no primeiro instante. Estar ali junto no palácio e ser considerado como um filho do rei, filho de Davi, e ter o privilégio de comer e assentar-se à sua mesa por todos os dias, como diz aí na palavra. E ele continuou morando em Jerusalém, e ali, por todo o tempo, teve a oportunidade de estar sentado e alimentar-se à mesa do pai, à mesa do rei. E quando a mesa do rei era posta, nós podemos observar que ali estavam todos seus filhos e seus valentes, em alguns outros versículos, nos conta assim. E Davi tinha 17 filhos. E ele chama cada um pelo nome, ao sentar-se à mesa. E os principais, nós podemos saber que o primeiro foi Salomão. O homem mais sábio e mais rico que teve em toda a face da terra. E o segundo foi Absalão. Segundo a palavra de Deus, o homem mais formoso da face da terra. E os demais filhos e os seus valentes, que não eram poucos. Então, quando se assentava-se à mesa ali, eu acho que na primeira vez, com certeza, que Davi iria apresentar Mefibosete aos demais, ali, ao entorno da mesa, existia uma cadeira vazia. E ali foram se assentando os filhos e os valentes, e chegou-se Davi para apresentar aquele novo filho que ele tinha mandado trazer, que era o filho de Jonas, seu amigo, e que agora ele trataria como filho. Alguém com deficiência, alguém que estava no esquecimento, mas que agora ia se assentar à mesa do rei e poder ali cear com todos os demais. Então, isto aconteceu. E eu creio e podemos observar de que quando já o rei chegando, porque todos esperavam ao rei para este momento, e aquela cadeira vazia, alguns o questionavam, e esta cadeira vazia? E quando Davi chega e chama Mefibosete para que tome posse naquela cadeira e anuncia ali que ele seria também mais um de seus filhos
e teriam os privilégios de que os outros também o tinham. Então podemos observar que nesta mesa, para cear com Davi, não era qualquer um que se assentava. Eram os seus filhos e os seus valentes, homens de guerra, homens fiéis a Davi e íntegros. E podemos observar do que Deus tem feito hoje e o que Deus quer fazer com você nesta manhã. Ele quer tratar única e exclusivamente comigo e com você, como já tem tratado comigo em anos atrás e vem tratando até hoje, porque é um processo espiritual, em que nós temos o privilégio de nós podermos assentar à mesa do Pai todos os dias, porque a nossa cadeira está ali para que possamos ocupar e tomar posse e termos os privilégios de que todos os outros filhos têm também. Que todos os outros filhos e os valentes de Deus têm, eu e você temos também, porque nós fomos resgatados do lamaçal do pecado, de tantos outros lugares, e nós não estamos mais em Lo-debar, que significa esquecimento, sarjeta, lugar deplorável, onde todos aqueles que eram esquecidos pela sociedade eram para lá mandados. E nós vemos andando pelas ruas e avenidas hoje tantas pessoas, literalmente nesta situação. E nós temos tantas pessoas que não aparentam estar nesta situação, mas nós, ouvindo de pessoas que têm nos comunicado, têm nos pedido auxílio, têm nos pedido orientação de onde encontrar um refúgio seguro, e nós só o encontramos de quando nós voltamos para o Senhor, nós inclinamos e nos colocamos o rosto no chão, como ali Mefibosete se colocou na presença de Davi, e nós apresentamos a ele como servos do Senhor. Hoje não mais servos, mas amigos, como diz Jesus, filhos, como diz Jesus. E grande privilégio nós temos de estarmos assentados à mesa do Pai. E por isso que eu te convido nesta manhã. Manhã maravilhosa, gloriosa, presente de Deus, independente da situação em que você se encontra, mas que esta palavra possa ter falado com você, onde quer que você esteja, onde esse sinal esteja alcançando, nesta manhã maravilhosa. Papai está te chamando. Vem assentar-se à mesa comigo, para que eu possa cear contigo e que você possa vir morar um dia na morada celestial, que é uma promessa do Senhor. Ali Mefibosete foi chamado a morar e estar no palácio com os demais filhos, que era algo temporal aqui na terra. Mas Jesus te chama para morar num lar celestial, morada eterna. São promessas do Senhor. E que Ele um dia voltaria para nos buscar e que nos deixaria um consolador, alguém que nos acompanharia neste período enquanto estivermos aqui vivendo neste mundo de muitas adversidades.
o Espírito Santo. Ele nos instrui a todos os dias, a todas as manhãs. E nós temos esse privilégio maravilhoso de estarmos com Ele. E Ele conosco, como também diz a palavra do Senhor, que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos somente a agradecer a Deus por este privilégio, por essa palavra do Senhor que veio primeiramente a mim, já tem falado comigo há muitos dias, há meses atrás, tem falado comigo. E que nesta manhã ela possa estar falando com você, tenha falado com você já. E que você possa estar se preparando durante o período deste dia. E se você não tem uma igreja, uma comunidade onde ele presta um culto ao Senhor, mas que você possa se direcionar para alguma delas, independente de placas, mas aonde é pregada a palavra do Senhor e onde é professada a mesma fé que aqui a professamos, para que ali você possa encontrar e assentar-se à mesa, porque a sua cadeira vai estar ali te esperando neste dia. Amém? E por isso nós temos a agradecer por esta palavra, por este privilégio, por essa porção da palavra, para podermos, primeiramente Deus falou conosco e podemos compartilhar com você aí do outro lado, e por este meio de comunicação, o qual podemos chegar até você. Nós sabemos que tem pessoas ouvindo em lugares longínquos e tem pessoas bem de perto. Esperamos que o Espírito Santo se dê a liberdade para que ele possa adentrar a sua vida e ali haver uma transformação, a restauração de quem estava no esquecimento e que agora vai se assentar à mesa do Senhor e com ele se arma. Amém? Glórias a Deus. Louvamos pela sua palavra neste momento. Agora nós vamos estar ouvindo mais um louvor e logo após vamos estar orando pelo caderno de oração e por pessoas que têm nos pedido oração e agradecendo por outras pessoas que nós podemos lembrar neste momento que estão conectados conosco através dos seus celulares, o iPhone. Amém? Amém, aleluia. Sempre vale a pena esperar em Deus. E agora nós vamos estar lembrando de alguns dos nossos irmãos que têm nos conectado, temos falado durante a semana, durante uns dias, para que pudéssemos estar orando e apresentando eles a Deus. Primeiramente nós vamos estar agradecendo a Deus por esse momento aqui e lembrar que o pastor Celso, que está todos os domingos aqui comigo nesta programação, orientado pelo Espírito Santo, está nos acompanhando e pedindo para que possamos também estar orando por ele, ali onde ele está, e que Deus possa também usar ali onde ele está e se encontra, para que possa estar ministrando esta palavra, a palavra do Senhor, levando as boas novas do Senhor a todos que estiverem aí. Nós temos a minha esposa que ficou em casa, está também ali nos acompanhando e acompanhando as outras pessoas que ficam conectadas conosco e retransmitindo esta palavra. Nós temos ali a comunidade da irmã Cícera, ali em Jaraguari, a comunidade daquelas igrejas que estão ali localizadas, que também nos acompanham, e tantos amigos que nós temos aqui, irmãos, que não podemos
lembrar de nomes, ou lembramos de alguns e podemos esquecer de outros. Então, nós vamos falar aqueles que nós temos acompanhado e que temos nos orientado através da sua palavra e do Espírito Santo. E lembrar daqueles irmãos que vão estar vindo aqui também nesse domingo, no decorrer desse dia, para estar ministrando a tua palavra, dos servos e servas do Senhor. E também nós temos aqui o caderno de oração, onde estão aqui inseridos tantos nomes de pessoas que precisam do aconchego do Senhor, da cura do Senhor, da libertação do Senhor, e ela só pode alcançar através do nome do Senhor Jesus. E nós temos o privilégio de podermos estarmos orando, intercedendo por cada uma delas neste momento. Não sabemos qual é a sua necessidade, mas nós sabemos que o Senhor o sabe, o conhece de perto, o conhece pelo nome que nós já podemos ver através da palavra de Deus nessa manhã. E que em breve nós vamos estar recebendo daquilo que temos apresentados ao altar do Senhor. E como também acabamos de ouvir no louvor, vale a pena esperar no Senhor. Amém? Vamos estar orando agora neste momento, apresentando o caderno de oração e as demais pessoas que aqui nos são inseridas, mas que também já se colocaram na presença do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, continuando na Tua presença, Senhor, já podemos ouvir da Tua palavra desde manhã através desse meio de comunicação. O Senhor já nos instruiu aqui através dessa porção da Tua palavra que podemos ler neste dia, nesta manhã maravilhosa, e o Senhor falou conosco, Pai. E que o Senhor possa também neste momento, se for da Tua vontade, Senhor, estar falando com cada pessoa que está inserido o seu nome aqui neste caderno de oração, e todos os familiares que aqui também são colocados, Senhor, para que possa estar recebendo daquilo que o Senhor tem para cada uma delas neste dia, nesta manhã, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. E que possamos saber esperar a vontade do Senhor em nossas vidas, Senhor. Instrua-nos, Senhor, através da Sua palavra, instrua-nos, Senhor, através do Espírito Santo, para que possamos, Senhor, ser sábios, Senhor, dentro daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. E que muitas pessoas aqui, Senhor, que já receberam e ainda vão receber do Teu milagre, Senhor, possa, Senhor, estar levando, Senhor, para outras pessoas, Senhor, da grandiosidade do Teu poder, Senhor, que aconteceu nas suas vidas, Senhor, que possam ser testemunhos vivos, Senhor, e que outras pessoas possam ser alcançadas através de cada nome que está aqui inserido neste caderno de oração. E também neste momento, Senhor, nós colocamos, Senhor, todas aquelas pessoas que nós temos contato, Senhor, que estivemos falando do Senhor durante a semana, durante os dias, pessoas que têm se colocado e apresentado as suas deficiências, Senhor, que elas possam saber que no nome do Senhor Jesus, elas vão estar recebendo, de acordo com a vontade do Senhor, aquilo que eles precisam, e que o Senhor seja glorificado em todos os atos. Nós glorificamos e louvamos o nome de Deus, o nome de Jesus, em todas estas situações. Nós Te louvamos, Senhor, por este meio de comunicação aqui, Senhor, onde podemos alcançar tantas outras pessoas, Senhor, que estão recebendo neste momento da Tua palavra, Pai, que ainda vão receber, Senhor, neste dia. Que aqui possam ser acrescentados homens e mulheres de Deus, os valentes de Deus, Senhor, para que possam levar da Tua mensagem até os confins da terra, como diz a Tua palavra, Pai.
Obrigado, Senhor, por este momento na Tua presença. E a palavra que nós temos ao Senhor é gratidão, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.